Olá pessoal, então vamos para mais um vídeo da nossa disciplina. Aqui na aula 6 nós vamos ver a derivada das funções trigonométricas, né? Função seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e a função cotangente, né? Aqui nesse vídeo nós vamos explicar ali com detalhes a derivada das funções seno, cosseno e tangente, né? As demais funções tem aqui o limite delas, a definição de derivada através do limite, mas nós não vamos explicar cada passo da derivada delas, né? Nós vamos deixar aí como leitura quando vocês forem pegar o material. Então primeiro vamos derivar aqui a função seno de x. Então aqui pela definição de limite, né, o que nós vamos fazer? Nós temos que calcular o limite de seno de x mais h menos seno de x sobre h, isso com h tendendo a zero, né? Então o que nós temos que lembrar aqui? Nós temos que lembrar bem aqui o seno de soma de arcos, né? Então qual é a definição do seno da soma de dois arcos, né? Isso aqui a gente tem que calcular o seno de x vezes cosseno de h, né, que é o segundo aqui, mais o seno de h vezes o cosseno de x. Então essa é a definição do seno de soma de dois arcos. E aqui fica menos o seno de x, que é o que estava aqui, né, esse fator. Bom, agora o que nós vemos, né, nessa segunda igualdade aqui? Nós temos um seno de x aqui e um seno de x aqui, né? Então nós podemos pôr em evidência esse seno de x. Quando nós pomos em evidência aqui esse seno de x, o primeiro parcela fica só o cosseno de h, e a segunda aqui, né, fica só menos 1, né, porque tinha só o seno de x ali. Então depois disso, né, a gente só repete aqui, ó, esse seno de h vezes cosseno de x, né, que eu só inverti a ordem para a gente ver como é que fica na próxima igualdade. Bom, então aqui na quarta igualdade, o que nós vamos ter? Nós vamos separar essa soma bem aqui, né? Então esse h ele distribui para essa parcela e distribui para essa parcela aqui também. Então a soma vai ficar o limite do seno de x vezes cosseno de h, que é essa primeira parcela, dividido por h, né? Mais o limite dessa segunda parcela aqui, né, que é cosseno de x vezes seno de h sobre h. Então nós ficamos aí com essas duas parcelas, né? Ou seja, o limite da soma de duas funções é a soma dos limites, né? Então, olhando para a primeira parcela, né, o que nós temos? A gente consegue ver que o seno de x, ele é um limite que não depende de h, né? Então o seno de x em relação ao h aqui, ele é uma constante, né? Então ele pode sair do limite, né? A propriedade do limite de uma função vezes uma constante, né? Então essa constante ela pode sair do limite, e como a constante está multiplicando, né, ela vem multiplicando o limite. Bom, e agora quando a gente faz isso, fica só o limite de cosseno de h menos 1 sobre h, né? E aqui nessa segunda parcela, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver que o cosseno de x em relação ao h, ele também é uma constante, né? Porque a gente está calculando o limite com h tendendo a zero. Então esse cosseno de x não vai interferir em nada, né? Então se ele é uma constante em relação a h, a gente pode tirar ele e ele fica multiplicando o limite de seno de h sobre h com h tendendo a zero. Agora esses dois limites que a gente tem que calcular, a gente tem que lembrar que esse segundo limite aqui, ó, de seno de h sobre h, ele é um limite fundamental, né? E ele é igual a 1. E a partir desse limite fundamental, a gente consegue calcular esse limite aqui. Qual é a estratégia para a gente calcular esse limite aqui? A gente tem que multiplicar e dividir ele por cosseno de h mais 1, né? Aí a gente vai ficar aqui, ó, com cosseno ao quadrado menos 1 ao quadrado, né? Isso é igual a menos seno ao quadrado, e vai ficar, a gente vai conseguir usar ali a relação fundamental, né? E esse limite aqui, ele vai entrar
como uma das parcelas aqui que a gente tem que calcular, e aí a gente vai ver que esse limite aí vai dar zero. Então aí eu só comentei como que a gente faz para resolver esse limite. Então esse limite aqui, quando a gente resolve ele vai dar zero. Então essa primeira parcela toda fica igual a zero. E a segunda aqui, como esse limite aqui é 1, sobra só o cosseno de x. Então, ou seja, a derivada da função seno de x, né, é exatamente a função cosseno de x. Então aí a gente tem uma primeira igualdade aqui. Então nossa primeira derivada de função trigonométrica é essa aqui, né? A derivada do seno de x é cosseno de x. Então é uma fórmula muito importante que a gente tem que lembrar sempre. Então agora aqui a derivada da função cosseno de x segue a mesma ideia, né? A gente tem que calcular o limite de cosseno de x mais h menos cosseno de x sobre h, com h tendendo a zero. Aí de novo, o que a gente tem que lembrar? O primeiro passo é lembrar qual é a fórmula do cosseno da soma de arcos. Então é uma fórmula um pouco parecida com a fórmula do seno, né? Mas como é que a gente abre aqui essa expansão? Fica cosseno de x, que é o primeiro termo, vezes cosseno de h, menos o seno de x, vezes seno de h. Então esse é a fórmula do cosseno da soma de dois arcos. E aqui esse último termo, né, menos cosseno de x, é esse termo que já estava aqui. Então, de novo, como a gente fez lá, né, a gente observa que tem uma parcela cosseno aqui e aqui. Então, a gente consegue pôr em evidência essa parcela do cosseno. Então, o que fica? Fica cosseno de x vezes cosseno de h menos 1 aqui. Então, isso que acontece quando a gente põe em evidência o cosseno de x. E esse menos seno de x vezes seno de h é essa parcela que está aqui no meio. Bom, aí de novo a estratégia é a mesma, né? A gente tem uma subtração aqui, né? O limite da subtração de duas funções é a subtração dos dois limites, né? Então a gente tem que calcular o limite de cosseno de x vezes cosseno de h menos 1 sobre h, com h tendendo a zero, menos, né, o limite de seno de x vezes seno de h sobre h, com h tendendo a zero. Aí o que a gente observa de novo, né? Cosseno de x aqui, em relação a h, ele é constante, pode sair do limite. E o seno de x, né, também constante, pode sair multiplicando o limite. Então aqui a primeira parcela fica limite de cosseno de h menos 1 sobre h, com h tendendo a zero. E a gente já viu que esse limite aqui, ali em cima, ele é igual a zero. E aqui de novo fica menos seno de x vezes limite de seno de h sobre h, com h tendendo a zero. E esse aqui é o limite fundamental e ele é igual a 1. Então essa primeira parcela é zero e sobra só aqui, ó, o menos seno de x, né? Então, portanto, né, qual é a derivada da função cosseno? A derivada da função cosseno é menos seno de x, certo? Então tá aí as principais derivadas, né, e todo o resto se deduz a partir dessas duas derivadas. Então, para a gente fazer, né, a derivada das demais funções, a gente tem que lembrar isso aqui, né? A gente tem que lembrar que a tangente de x, ela é a razão entre o seno de x e o cosseno de x. A função secante de x, ela é o inverso do cosseno de x, né? 1 sobre o cosseno de x. A cossecante de x é definida como 1 sobre seno de x. E a cotangente de x, ela é o inverso da tangente, né? 1 sobre a tangente de x. Bom, e aí todas essas funções, né, como elas são razões de funções, né, para calcular a derivada delas, a gente tem que usar a regra do quociente, né, que a gente já viu, se eu não me engano, na aula 5, né? A gente viu ali as regras de derivação. Então aqui, vamos ver como é que fica. Então a derivada da tangente, né, ela é bem simples, né? Só lembrar que a tangente é seno de x sobre x, né? Então, tá lá em cima, né, a definição. A tangente de x, ela é o seno de x sobre
o cosseno de x. Então, como é que a gente usa a regra do quociente aqui, né? Então, primeiro, sempre tem que aparecer a derivada do seno do primeiro, né, termo aqui, vezes o segundo. Aí tem menos a derivada do segundo termo vezes o primeiro. Isso tudo a gente tem que dividir pelo quadrado do segundo termo. Então, essa é a regra do quociente. Então, agora aqui a gente tem que só lembrar quem é a derivada do seno, a derivada do cosseno e fazer as contas que estão aparecendo aqui. Então, primeiro, derivada do seno, aqui é cosseno, né? Então, fica cosseno vezes cosseno de x aqui. Menos, derivada do cosseno, a gente já viu, ó, que ela é menos seno de x, né? Então, fica menos o menos seno de x vezes seno de x. Então, aqui, ó, cosseno vezes cosseno, ele é cosseno ao quadrado de x, né? E aqui, ó, menos com menos vai dar mais. Seno vezes seno é seno ao quadrado de x. Isso aqui tudo dividido por cosseno ao quadrado de x. Agora, aqui a gente tem que relembrar, aqui no numerador, o que está aparecendo, né? Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Essa aí é a relação fundamental da trigonometria. E isso aí resulta em 1. Então, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Então, a gente fica aí só com 1 sobre cosseno ao quadrado, né? Mas lembrando, 1 sobre cosseno a gente definiu ali como sendo a função secante de x, né? Então, como está ao quadrado, então resulta em secante ao quadrado de x. Então, aqui, nossa terceira fórmula de derivação, a gente acabou de ver que a derivada da tangente de x é a secante ao quadrado de x. Então, aqui, ó, para secante de x, né, a gente usa exatamente a regra do quociente, né? Mas o que a gente tem que lembrar aqui, ó, que a secante é 1 sobre o cosseno de x, né? Então, aqui em cima vai ficar a derivada do primeiro, né? Mas o primeiro é 1, vezes o segundo, que é cosseno de x, menos a derivada do segundo, que é o cosseno, vezes a primeira função aqui, que é 1, né? E aí o que acontece, né? A derivada de 1, que é uma constante, a derivada de 1 é 0. Então, essa primeira parcela aqui, né, é 0. Então, sobra só aqui a derivada do cosseno, que é menos seno. Aí a gente prossegue as contas igual como nas questões assim. Aí a gente tem que só lembrar aqui, ó, que esse cosseno ao quadrado a gente pode dividir assim, dessa forma. Aí a gente chega no resultado que é secante vezes tangente, né? Então, a derivada da função secante é secante vezes tangente de x. Aí aqui da mesma forma a gente faz a derivada da cossecante, né? Lembra que a cossecante é 1 sobre seno, faz exatamente as mesmas contas. Aí a gente chega aqui, a derivada da cossecante é menos cossecante de x vezes tangente de x. Aí a gente definiu ali em cima a cotangente como sendo 1 sobre a tangente, né? Mas se a gente for lembrar que a tangente é seno sobre cosseno, então, se a cotangente é o inverso da tangente, então a cotangente ela vai ser igual a cosseno de x sobre seno de x, né? E aí a gente aplica a regra do quociente nessa função aqui, cosseno de x sobre seno de x. Aí quando a gente faz essas contas, né, usando a definição, a gente chega nessa resposta aqui, né, que a derivada da cotangente de x é menos secante ao quadrado de menos cossecante ao quadrado de x. Então a gente tem aí todas as regras de derivação das funções trigonométricas. Então agora a gente pode aplicar aí essas coisas que a gente aprendeu para resolver alguns exercícios aqui. Então, primeiro, né, vamos derivar essa função f de x igual a seno de x mais meio vezes cotangente de x. Então, primeiro que a gente tem que ver, isso aí é uma soma de duas funções, né? A soma da função seno com a função cotangente. Então, derivada da soma é a soma da derivada das funções, né? Então, primeiro, vamos fazer a derivada da função f de x
Então, para a gente derivar essa função, derivada da função f é a derivada, né, aqui usando a notação de Leibniz, é a derivada do seno de x mais meio vezes a cotangente de x, né? E aí aqui a gente usa a nossa primeira regra de derivação, que é a derivada da soma, né? Então a derivada da soma de duas funções é a soma das derivadas de cada função. Então é a derivada do seno de x mais a derivada de meio vezes cotangente de x. Então essa é a derivada que a gente tem que fazer. Então agora a gente pode usar as fórmulas de derivação que a gente aprendeu lá em cima, né? Derivada do seno de x é cosseno de x. Aí o que a gente pode fazer? Ó, esse meio está multiplicando, né, a função cotangente. Então, pelas regras de derivação que a gente viu na aula 5, né, esse meio aqui ele sai. Então fica meio vezes derivada da função cotangente de x. Certo? Então isso aqui fica igual a cosseno de x mais meio. Então qual é a derivada da função cotangente, né? Foi a última que a gente viu, né? E o que a gente viu? Que a derivada da função cotangente ela é menos cossecante ao quadrado de x. Certo? Então aqui para finalizar vai ficar cosseno de x. Aqui é o mais com menos é menos, então fica menos meio da cossecante ao quadrado de x. Então essa aqui é a derivada da função seno de x mais meio da cotangente de x, né? A derivada dela é cosseno de x menos meio de cossecante ao quadrado de x. Então é dessa forma, né, a gente primeiro identifica, né, qual regra de derivação a gente tem que usar e depois a gente usa as fórmulas das funções trigonométricas. Então questão 2, a gente tem que derivar a função seno de θ vezes cosseno de θ. Então aqui y é uma função que depende de θ, né? Então a nossa variável i é θ. Então o que a gente observa? Temos duas funções aqui, seno de θ e a cosseno de θ. Então como essas duas funções estão multiplicando, então para eu derivar o produto, né, de duas funções, eu uso a regra do produto para derivação. Então como é que é a regra do produto, né? A gente tem que derivar a função y em relação a θ. Mas quem é a função y? A gente tem que derivar em relação a θ a função seno de θ vezes cosseno de θ, né? Então aqui a gente tem que usar a regra do produto, né? Então primeiro, como é a regra do produto? A gente tem que derivar a primeira função, né? Então é a derivada de seno de θ. Isso a gente tem que multiplicar pela segunda função, né, que é cosseno de θ. Mas a gente tem que derivar agora a segunda função, né? Então fica a derivada em relação a θ. A segunda função é cosseno de θ. E isso a gente tem que multiplicar pela primeira função ali, que é seno de θ. Então essa aí é a regra do produto. Então isso aqui vai ser igual. Derivada do seno, a gente acabou de ver que é cosseno, né? Então derivada do seno é cosseno de θ vezes cosseno de θ mais derivada do cosseno de θ, a gente acabou de ver que é menos seno de θ. Isso vezes seno de θ. Então o que a gente tem aqui? Cosseno de θ vezes cosseno de θ é cosseno ao quadrado de θ. E aqui, ó, mais com menos é menos. Seno de θ vezes seno de θ é seno ao
quadrado de θ. Então é com isso que a gente fica, né? Então se a gente for lembrar da relação fundamental da trigonometria, isso daqui a gente pode transformar como sendo 1 menos 2 seno ao quadrado de θ, né? Para ficar em função a só uma das funções, né? Mas se a gente quiser que apareça o cosseno ao quadrado de θ, aí a gente pode usar a relação fundamental para aparecer outra expressão que dependa só do cosseno. Então aí a derivada do seno de θ vezes cosseno de θ, né? Ou a gente poderia parar aqui em cima, né, como sendo cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ, ou deixar assim, 1 menos seno ao quadrado de θ, e fica em relação a só uma função. Bom, agora a função 3, né, qual é a terceira função? F de θ igual a secante de θ dividido para 1 mais secante de θ. Então, primeiro, né, quais são as funções que a gente tem? A gente tem secante de θ e aqui 1 mais secante de θ. E essas duas funções estão sendo divididas, né? Então, a gente tem que usar aqui a regra do quociente, né, primeiramente. Então, para derivar essa terceira função, a gente tem que usar a regra do quociente, né? Então, a derivada da função f de θ, a função f de θ é secante de θ dividido para 1 mais secante de θ. Então aqui é uma quociente de duas funções. Como é que a gente aplica nesse caso aqui a regra do quociente? Então a gente tem que derivar a primeira função, então fica derivada, vou colocar esse sinal de igualdade aqui embaixo. Então vai ficar derivada da primeira função, que é a secante de θ. Isso a gente tem que multiplicar pela segunda função aqui, ó, que é 1 mais secante de θ. Aí na regra do quociente tem um menos, né? Agora a gente deriva a função de baixo, né, que é 1 mais secante de θ. Então derivada de 1 mais secante de θ. E a gente multiplica isso pela função de cima ali, que é secante de θ. Bom, e agora tudo isso a gente tem que dividir pela função de baixo ali ao quadrado. A função de baixo é 1 mais secante de θ. Então fica tudo isso ao quadrado. Então agora vamos lembrar quais são as fórmulas de derivação, né? Primeiro, derivada da secante, né? Tem que derivar essa secante aqui. Pela fórmula de derivação que a gente aprendeu, a derivada da secante é secante de θ vezes tangente de θ. E isso tudo está sendo multiplicado por 1 mais secante de θ menos derivada de 1 mais secante de θ, né? A gente tem uma soma de duas funções, né? Então, a gente deriva primeiro a função 1 em relação a θ, né, mais a derivada em relação a θ da função secante. Então, a derivada de 1, que é uma constante, né, que é 0, né? Então, basta que a gente derive só a função secante. A derivada da função secante é secante vezes tangente, né? Então, fica menos secante de θ vezes tangente de θ, né, que é exatamente aqui, ó, derivada da secante. E isso tudo está sendo multiplicado pela secante, né? Deixa eu só tentar abrir um espaço aqui para dar a secante de θ aqui no final. Então aqui vezes secante de θ. Aí a gente tem que lembrar que isso tudo está sendo dividido. Deixa eu só dividir aqui. Dividido por esse termo aqui, ó, que é 1 mais secante de θ ao quadrado. Então essa parte de baixo aí eu nem vou mexer, né? Vou deixar assim, porque se a gente abrir esse produto notável aí, ele não vai ajudar em nada a gente, né? Então a gente deixa ele aí.
Então aqui eu vou só deixar esse sinal de igualdade aqui. Então agora bora tentar arrumar aí as coisas aí de cima. Então aqui vai ficar secante vezes tangente, né? A gente vai distribuir esse produto aqui, né? Então vai ficar secante de θ vezes tangente de θ vezes 1, que é a própria secante de θ vezes tangente de θ. Agora a gente tem que multiplicar aqui, ó, essa secante vezes tangente pela secante, né? Então quando a gente multiplica secante de θ vezes tangente de θ pela secante, basta a gente multiplicar só pela secante, né? Então fica secante ao quadrado de θ vezes tangente de θ. Isso menos, aqui ó, de novo, secante de θ vezes tangente de θ vezes secante. Então a gente tem secante duas vezes, né? Então é secante ao quadrado de θ vezes tangente de θ. E aí isso tudo dividido por 1 mais secante de θ ao quadrado. Bom, agora a gente observa o seguinte: a gente tem aqui esse termo secante ao quadrado de θ vezes tangente de θ, e aqui a gente tem exatamente esse mesmo termo, só que aqui o sinal dele é positivo e aqui é negativo, ou seja, a gente pode eliminar essas duas, né, já que eles são simétricos, né? Então, esse cancela com esse e sobra só a secante vezes tangente lá no numerador. Só ajeitar aqui o sinal de igualdade. Então aqui vai ficar igual, né? Então aqui também vai ficar igual. Só o que sobrou lá em cima ficou secante de θ vezes tangente. Fica secante de θ vezes tangente de θ dividido para 1 mais secante de θ ao quadrado. Então aí essa é a derivada dessa função aqui, né? Secante de θ vezes, dividido para 1 mais secante de θ, né? Então, para derivar essas funções trigonométricas, né, é sempre assim, né? A gente primeiro identifica o que está acontecendo, se é uma soma, se é uma multiplicação de funções trigonométricas ou se é uma divisão. Aí a gente aplica essas regras, né, ou da soma, ou do produto, ou do quociente, e, né, as derivadas ali de funções trigonométricas que aparecem pelo meio, a gente vai usando as fórmulas que a gente deduziu lá em cima. Então, é dessa forma que a gente resolve, né? Tem diversos outros exemplos aí na nossa lista de exercício para vocês praticarem. Então, por hoje é só. Então, essa foi a nossa aula de derivadas de funções trigonométricas. Nossa próxima aula nós vamos aprender a regra da cadeia. E na última aula vamos aprender, né, um teorema sobre diferenciabilidade e continuidade. E também vamos aprender a derivar funções de forma implícita. Então, até a próxima.